Jesus, um reino sem fronteiras. Nesta noite, ano 27 do reinado de Augusto, transcorridos 1850 anos desde a chegada de Abraão nesta terra, a terra de Canaã, 1250 anos depois da fuga de Moisés do Egito, apareceu no céu uma estrela. 1000 anos depois do reinado de Davi, está escrito que seus descendentes darão a luz ao Messias, o Salvador do povo de Israel. E nesse ano, em uma vila de Nazaré, na terra da Palestina, um anjo do Senhor apareceu diante de uma jovem, trazendo um anúncio surpreendente. Alegra-te, Maria, cheia de graça. O Senhor está convosco. Não temas, Maria. Quem é você que sabe o meu nome? Você encontrou a graça diante de Deus. Maria, logo você vai ter um filho e vai chamá-lo de Jesus. Este teu filho será grande entre os homens e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Mas como é possível? Eu não conheço nenhum homem. O Espírito Santo descerá sobre ti, e sobre ti estenderá sua sombra e o poder do Altíssimo. Portanto, o filho que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. Eis-me aqui, sou a serva do Senhor, e faça de mim segundo a sua palavra. Assim eu aceitei, e assim aconteceu. Não posso acreditar mais. Tive um sonho. José. Hã? Sim? Não tenha medo de levar Maria com você. O que ela lhe disse é verdade. Ela está grávida. Sim, ela dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de Jesus. Jesus. Às vezes tenho medo. A tarefa que nos encarregou é difícil. Por que conosco? Quem vai responder essa pergunta? E assim, precedido pelo brilho de uma estrela, acolhidos pelos pastores de Belém e 3 sábios magos vindos do Oriente, nasceu o menino Jesus. As palavras dos profetas antigos, escritos nos livros sagrados do povo de Israel, fez algumas pessoas perceberem que a criança recém-nascida estava destinada para se tornar rei. A notícia chocou a Herodes o Grande, que naquela época reinava na Palestina. Ele não podia tolerar a ideia de que poderia haver outro rei como ele e ordenou matá-lo. E para ter certeza de que a criança rei não escaparia de sua raiva, ordenou matar todas as crianças nascidas naqueles dias em Belém. O que está acontecendo? Mas um anjo avisou Maria e José que então fugiram com Jesus para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Já convertido em adolescente, Jesus foi levado por Maria e José ao Templo de Jerusalém, onde surpreendeu todos os presentes com sua capacidade de discutir a palavra de Deus com os doutores do templo. Passaram-se anos e Jesus cresceu em sabedoria perante Deus e perante os homens.
Este jovem tornou-se um homem e o segredo que mantinha se tornou evidente para todos. Não entendo por que você também vem a mim. Devemos fazer a vontade de Deus. Eis aqui meu filho amado, em ti me compadeci. Quem era aquele homem que você temia batizar? Eu não sabia quem era ele. Mas ele me disse: você verá o Espírito descer e se deter sobre um homem, e será justo ele que você, João, vá batizá-lo com o Espírito Santo. E então? Pois bem, eu vi isso sobre ele e posso testemunhar que esse homem, na verdade, é filho de Deus. Por que então não seguiu? Porque Deus me enviou diante dele para preparar seu caminho. Eu não sou o Messias, ele quem deve ser importante, não eu. E o que dizer de nós? Vamos atrás dele e ver se ele é realmente quem você diz. Os caminhos sobre os quais o Senhor conduz nossos passos são diferentes para cada um. Adeus. Enquanto João continua sua missão, peregrinando, a multidão o segue renunciando ao pecado. Ao batismo de penitência, Jesus deixa o Rio Jordão e segue o Espírito de Deus no deserto, onde permanecerá por 40 dias em jejum e oração, sendo tentado pelo Satanás. Manda que esta pedra se transforme em pão. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentará o teu Deus e Senhor. Mas Satanás tenta de novo. O que mais quer de mim? Olha ao seu redor. Vamos, olha ao seu redor. Se você é o filho de Deus, atira-te daqui, para baixo, vamos! Atira-te daqui, porque está escrito que ele irá instruir os seus anjos para te proteger. Está escrito, ele ordenará os seus anjos para proteger todos os seus passos. Sobre suas mãos te levarão de modo que seus pés não tropecem contra uma única pedra. Isso está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu voltarei. Aqui estamos, nos encontramos de novo. Estou aqui porque quero lhe mostrar uma coisa. Você vê toda essa riqueza e poder? Tudo que vês é meu. Todos os reinos do mundo são meus. Mas eu posso dar tudo a quem eu quiser. Ouça, se você se curvar diante de mim, então tudo isto será seu. Fora daqui, Satanás. Porque está escrito, somente diante do Senhor teu Deus te curvarás. A Ele adorarás. Somente a Ele. Naqueles tempos, o rei Herodes queria prender João Batista para silenciá-lo. Porque João, durante suas peregrinações, continuava reprovando-o publicamente, acusando-o de cometer adultério, tomando para si a mulher de seu irmão. Mas, tendo João trancado na prisão, não é suficiente para Herodes. Basta dizer, minha menina, e tudo será seu. Eu quero a cabeça de João Batista. Hã? Acabou o vinho? Eu realmente não sei como isso aconteceu, senhor. Jesus pode ajudá-los? Venha. Faça com que tragam aqui aqueles jarros. Mestre, mas ali somente contém água. Faça como eu digo.
Eu fui injusto com você. Todos servem os melhores vinhos no início e depois, quando todo mundo está um pouco embriagado, trazem outros de baixa qualidade. Mas você fez o oposto. Este é o melhor vinho que eu já provei. Jesus, já faz algum tempo, anuncia o Evangelho. Ele vai a pé ou no dorso de um burro. Ensina na sinagoga e prega a boa nova do reino de Deus. Muitos creem nele e o seguem. O chamam de rabino, que significa professor. Que o Altíssimo guie seu caminho. Alguns de seus discípulos, após a morte de João Batista, decidem seguir a Jesus. Entre eles está André, o irmão de Simão Pedro. Foi ele quem havia dito a Simão Pedro sobre Jesus. Ele disse: encontramos o Messias, como João tinha predito. E levou-o imediatamente para Jesus. Também Felipe, outro discípulo, tinha dito a Natanael: encontramos aquele de quem Moisés e os profetas disseram. É Jesus, filho de José de Nazaré. Agora quem vai fazer a próxima leitura? Não te conheço. Deve ser estrangeiro. Não, eu não sou um estranho, Rabino. Eu sou o filho de José, o carpinteiro. Não se lembra de mim? Ah, claro que sim. Eu me lembro. Eles me disseram que você estava em Cafarnaum e que possui discípulos. Leia. Vou ler as palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Portanto, por isso me consagrou com sua unção. Ele me enviou para dar a boa nova aos pobres, para dar liberdade para os prisioneiros e a visão aos cegos, a libertar os oprimidos e pregar um ano de graça ao Senhor. Nos diga por que parou de ler. Por quê? Hoje se cumpriu esta profecia de Isaías aos seus ouvidos. E se cumpriu porque o Espírito do Senhor foi dado a mim. Por isso ele me ungiu, para começar um tempo de misericórdia, um ano de graça para o nosso povo. Mas por acaso é o Senhor que fala através de você? Como ele pode dizer essas palavras? Mas não é filho de José, o carpinteiro? Sim, dizem os sábios que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E se você for um falso profeta? Por que estão brigando? Eles não acreditam no que Jesus diz. Ele é apenas um rabino exaltado que lê a Escritura e acha que é alguém que ele não é. Fora! Mulher, por favor, me dê de beber. Hã? O que disse? Você está falando comigo, estrangeiro? Hoje está muito quente e eu estou com bastante sede. Eu não nego um pouco de água. De onde você é? Sou de Nazaré. Como? E você pede de beber para mim, sendo eu samaritana? Mulher, se soubesse quem te pediu esta água, seria você que pediria a mim e eu te daria a água viva. Como você poderia me dar água? Não tem nada para tomá-la e o poço é fundo. O Todo-Poderoso foi quem criou este poço e doou ao patriarca Jacó. Há séculos e séculos passados, e você acredita que é melhor que ele? Mulher, não crê em mim, não é? Mas eu posso garantir que aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, jamais voltará a sentir sede, porque para ele será uma verdadeira fonte de vida eterna. Se você realmente tem essa água que diz, então me dá para beber, assim não terei sede de novo e nem de vir ao poço para pegar água e levar para casa nunca mais. Se você quer dessa água, então vá, chame seu marido e volte aqui. Mas eu não tenho marido. Você disse bem, não tem marido, mas já teve 5. E este que está ao seu lado não é seu marido. Mas você como sabe disso?
Eu realmente tive 5 maridos. Você é um profeta. Chegou o tempo para que os verdadeiros adoradores do Altíssimo o farão somente em espírito e verdade. Senhor, você fala para mim, uma samaritana, como se a sua mensagem fosse do Altíssimo. O Messias, que esperamos. Ele é quem deve anunciar todas as coisas. Mulher, será que não entendeu? Eu sou o Messias que Israel espera. Eu vos repito, o reino dos céus está próximo. Não há mais tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem os destroem e os ladrões o roubam. Ao contrário, existem mais tesouros diante de Deus, porque onde está seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus? Seus pecados estão perdoados. O que isso significa? Quem ele pensa que é? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Agora, para que saibas que o Filho do Homem tem a autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Eu te digo agora, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Minhas pernas! Minhas pernas! Senhor, finalmente o encontrei. Eu estou sendo devorado por um fogo do mal, Senhor. Queimo por dentro. Me cura. Eu te imploro, por favor. Agora você já está curado deste mal. Oh, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Silêncio. E não diga a ninguém sobre o que aconteceu. Em troca, te peço que vá até o sacerdote e oferte o que está estabelecido na lei de Moisés. Desta forma, todos saberão que você não está mais doente e vai poder voltar a viver com todos os demais. Vá, faça isso. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles, os que agora sentem fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados serão vocês quando os homens vos injuriarem e perseguirem e insultarem por minha causa. Alegrai-vos e exultai naquele dia, porque é grande a vossa recompensa no céu. E cada vez que vos perseguem se cumprirá a palavra dos profetas. E também vos digo mais: pobre do rico, porque ele já recebeu o seu total consolo. Ai de vós que agora estão satisfeitos, porque vai sofrer por fome. Ai de vós que agora riem, quando este tempo virá, você vai chorar e estar na angústia. Ai de vós. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendigam os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amem os seus inimigos, façam boas ações, ajudem sem esperar nada em troca, então sua recompensa será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, que é bom mesmo com os ingratos. Sejam então misericordiosos, assim como misericordioso é vosso Pai. E não julguem se não querem ser julgados,
Para serem perdoados, perdoem. Com a vara que medem, serão medidos. Amem a seu próximo como a si mesmos. Um homem tinha 2 filhos e ambos trabalhavam com ele no campo. E nada perturbava sua harmonia. Mas um dia... Pai, eu quero mudar de vida. Eu quero conhecer o mundo. Mas o que é que te falta, filho? Você não é feliz aqui? Sim, mas eu quero ser ainda mais feliz. Eu quero minha liberdade. Sua liberdade? Mas aqui você já é livre. Pai, nada disso aqui é meu. Essa terra não me pertence. A casa não é minha, esta vida não é minha. Me dá a parte que me corresponde e me deixa ir. O pai não podia entender por que seu filho queria deixar o conforto de sua casa. Mas ele dividiu sua riqueza entre os seus 2 filhos. E o filho mais novo partiu para um país distante. O jovem começou a levar uma vida bem indisciplinada. E logo ele tinha desperdiçado todo o dinheiro que seu pai havia lhe dado. E como se não bastasse, neste país começou uma grande seca. As colheitas se arruinavam. Não havia água. E este jovem, destruído, tinha muito orgulho para voltar para a casa do seu pai. Diga o que você quer. Eu não tenho nada para comer. Entre e vá limpar o chiqueiro. Os porcos do meu pai têm pão em abundância. E eu aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para casa. Ele tomou o mesmo caminho de volta para sua casa. Não mais como rico, e sim como pobre. Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Me aceita como teu servo. Rápido! Lavem-no e tragam a veste mais bonita e o vistam. E agora vão e tragam o cordeiro mais gordo e o matem. Vamos fazer uma festa, porque este é o meu filho. Estava morto e voltou. O que está acontecendo? Bem, entra. Seu irmão voltou e estamos fazendo uma festa. Eu me mato trabalhando nos campos e nunca desobedeci uma ordem sua. Eu sei. Mas o senhor nunca me deu um cordeiro para festejar com os meus amigos. Ao contrário, para o meu irmão que desperdiçou o seu dinheiro, pai, insiste em matar um cordeiro gordo. Filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. No entanto, trata de compreender. Temos que celebrar porque teu irmão para nós estava morto e voltou para a vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Para serem realmente justos, não é o suficiente não fazer o mal. Também é necessário fazer o bem. Devem ter cuidado ao julgar, porque da mesma maneira Deus o julgará. Mas eu tenho sido injustiçado! E você quer corrigir da tua própria maneira? Ok. Sempre foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, ofereça o outro lado da face a quem vos bater. Que absurdo! Eu pergunto, por que você procura o cisco no olho do seu irmão e não notas a trave que está no seu? Primeiro você deve corrigir a ti mesmo e só então poderá julgar os outros. Vocês estão escutando? Não é isso que diz a lei de Moisés? Eu não vim a este mundo para abolir a lei de Moisés, mas para melhorá-la. Trago-vos uma nova lei. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que significa isso? Se vocês amam somente aqueles que vos amam, que mérito tem isso? E se vocês emprestam dinheiro só para aqueles que sabem que vão devolver, como Deus pode se alegrar com vocês?
Agora Jesus está na Galileia. Ele visita as cidades e aldeias nas margens do lago Genesarete, anunciando o reino de Deus. O que encontra é um mundo de pobreza, frequentemente atingido pela fome. Vou subir em seu barco, Simão. Afaste-se da beirada e lance suas redes. Mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Vamos, Simão. Faça como eu digo. Simão, o que há com você? Não me diga que você perdeu a fé em Deus. Oh, mestre, na verdade todos estão com muita fome e sua fé não é suficiente para saciá-los. O vosso Pai, que está no céu, sabe tudo o que vocês precisam. Não andeis ansiosos pelo que vão comer ou pelo que vestir. Primeiro de tudo, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Puxem a rede. Alguém me ajude aqui! Eu nunca vi tantos peixes em toda a minha vida! Meu mestre, nós vamos contigo, aonde quer que vá. Agora venham comigo. Eu vos farei pescadores de homens. Quem é ele? Abdal, quero que o tragam. Abdal, me diga o que ele disse e o que foi que ele fez. Em Jericó, ele devolveu a visão a um cego. Em Cafarnaum, ele disse a um paralítico: levanta-te e pega sua maca e vá para sua casa. O paralítico levantou imediatamente, pegou a maca onde repousava e foi para casa, louvando a Deus. Diz que em Canaã, durante uma festa de casamento, ele transformou 6 talhas de água em vinho. Ele esteve muitas vezes em Jerusalém e cada vez fazia muitos milagres. Há testemunhos sobre cada evento que eu enunciei aqui. Uma vez, eu também estava presente. Muito bem. Então, me diga como ele se faz chamar. Ele chama-se Jesus de Nazaré. Muitos o chamam de mestre. Ele é um rabino, um homem justo. Foi enviado pelo Deus de Israel. Bem, eu vou te dizer quem está por trás desse nome. É João Batista que tem ressuscitado. Não é, não. O que você acha, Valério? Não é possível que um homem que tem a cabeça cortada volte à vida. Você se lembra, grande Herodes, o que dizia João Batista? O que ele dizia? Que depois dele viria alguém mais poderoso. Por quem João Batista estava preparando o caminho. Eu não acredito. Mas o povo acredita, Senhor. Não tem importância se ele, na verdade, é ou não o Messias. O que realmente importa é o que as pessoas pensam, Herodes. Deveríamos levar isso em consideração. Assim, os sacerdotes do templo devem levar em conta, e você também, Herodes. Como você pode dormir, mestre, enquanto estamos afundando? Temeram pelas suas vidas?
Sim, muitíssimo, senhor. Então onde está a vossa fé? Nossa fé ainda é fraca. Chegou o tempo de colocar em prova os discípulos mais próximos a ele, para torná-los apóstolos do reino, ou seja, testemunhas do Messias. É necessário que eles saiam no meio do povo como o mestre e pregar a salvação. Simão, acorda, nós temos que ir. João, André, Paulo, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Santiago de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes. Mestre, por que o senhor nos chamou? Vou enviar-lhes muito longe daqui, a Palestina, para anunciar o reino de Deus. Mas e se as pessoas não nos ouvir, senhor? Farão o que me viram fazer e repetirão a todos o que lhes ensinei. Mas não sabemos como ressuscitar os mortos ou acalmar tempestades. Curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, purificarão os leprosos, expulsarão os demônios e não irão receber jamais de ninguém recompensa alguma como ouro, prata ou moedas. Como vamos viver? Na cidade ou povoado que entrarem, procurem uma pessoa digna e permaneçam em sua casa até a sua partida. E quando entrarem nas casas, saudai-vos. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, a vossa paz volte para vocês. Mas se não nos aceitam, mestre? Se alguém não deixá-los entrar, nem se hospedarem ou não escutarem vocês, ao sair daquela cidade, sacudam o pó de vossas sandálias. Em verdade vos digo que será mais tolerável no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para eles. Ouça, Tomé. Não devem ter medo. Felipe, aquele que acolher vocês, acolhe a mim também. E aquele que me acolher, acolhe a quem me enviou. E quem dará, mesmo que só um copo de água, para um de vocês, porque é discípulo meu, não perderá sua recompensa. Agora vão em meu nome. Não serão vocês que vão falar, e sim o Espírito de vosso Pai que estará em vocês. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E você ouça-me, Simão, filho de João. Seu nome será Pedro, e sobre a sua sólida confissão de fé edificarei minha igreja. Onde nos encontramos, mestre? Esperarei por vocês. As multidões seguem a Jesus, e onde quer que ele vá, aglomeram multidões. Suas palavras são novas, palavras de vida eterna, nunca antes ouvidas em Israel. As pessoas nele aclamam ao Messias, aquele que foi enviado por Deus para a salvação e libertar o seu povo que foi esperado por séculos. Mas algumas pessoas se surpreendem por suas palavras, porque são diferentes das que foram ensinadas. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo do caminho, e vieram as aves e as devoraram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra. Germinaram em seguida, mas não tinha profundidade no solo. E quando saiu o sol, se queimaram e não tinham raízes e secaram. Outra parte caiu sobre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, e em seguida deu frutos. Quem tem ouvidos, que ouça. Mestre, por que fala ao povo com esses exemplos? Nem mesmo vocês entenderam, não é? A semente é a palavra de Deus. O caminho são aqueles que ouvem, mas não entendem. As pedras são aqueles que acolhem a palavra, mas não têm raízes, ou seja, a perseverança para segui-la. Os espinhos são aqueles
que se deixam sufocar pelas preocupações materiais e não se ocupam com nada que venha do Espírito. E os da terra boa são aqueles que vivem a palavra conforme escutaram. O reino do céu é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando as sementes germinaram, também o joio saudável cresceu. Os servos perguntaram ao dono: Senhor, não semeaste boa semente? Por que cresceu o joio? No que o homem respondeu: um inimigo tem feito isso. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e na época da colheita direi aos ceifeiros: primeiro colham o joio, ponham no meio do campo e o queimem. E depois colham o trigo e coloquem no celeiro. Aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. As boas sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita representa o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todas as causas do pecado e lançarão em chamas ardentes. Então os justos receberão sua recompensa. Mas as multidões seguem e amam a Jesus, e são testemunhas não só de sua palavra. Piedade de nós, Senhor. Sentem também o poder de sua divina autoridade. Diante dos olhos de todos, o Mestre restaura a saúde dos enfermos, expulsa os demônios, cura os paralíticos e leprosos e lê os corações dos homens e mulheres que falam com ele. Louvado seja o Senhor! Eu estou curado! Eu estou curado! Repito e já disse muitas vezes, o mandamento mais difícil é amar a Deus, amar ao seu próximo e amar também os inimigos. Não amem somente os que vos amam. Quando você der esmolas, não sopre as trombetas, como fazem os hipócritas das sinagogas, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Desta forma, sua esmola dada em segredo terá somente um testemunho. Deus conhece todos os segredos. Se farão mérito aos justos e assim terão sua recompensa. Levante-se e caminhe. Quando a noite vem, depois de dias e dias de caminhar com as multidões que o seguem, Jesus multiplica para eles os alimentos, dando de comer a 5.000 pessoas com 3 pães e 2 peixes. Quando se olha o mundo daqui, é como ninguém mais existisse. Apenas nós aqui diante de Deus para orar. Quem ora não deve ser hipócrita, como aquele que se levanta na sinagoga a fim de ser visto. É o Pai que deve ver vocês orarem, não os homens. Quando orardes, não desperdicem palavras, como os pagãos que pensam que são ouvidos pela quantidade de palavras. O Pai conhece as suas necessidades, mesmo antes que as pedirem. Senhor, ensina-nos a orar. Quando orardes, dizei estas palavras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nos dai hoje o pão nosso de cada dia, e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Deixe-os, que as crianças venham até mim, pois é deles o reino dos céus. Se vocês todos não se tornarem como estas crianças, não entrarão no reino. E quem se tornar pequeno como estas crianças, será o maior no reino dos céus. Permita-nos uma palavra. Existem coisas que você diz e que nós não conseguimos compreender, mestre. Você disse que não se deve abandonar a esposa, não é mesmo? Sim, eu disse. Não sabem que no início, Deus criou o homem e a mulher
E disse essas palavras: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles vão se tornar como um, não dois. Portanto, que o homem nunca, jamais separe o que Deus uniu. Mestre, mas Moisés permitiu o direito de repúdio à sua esposa e deixá-la. Foi o que ele nos ensinou. Moisés ensinou-lhes isso porque são de coração duro. Mas agora eu vos digo: quem deixar a sua esposa e se casar com outra mulher, comete adultério. E mesmo uma mulher que deixa seu marido e casar com outro, o comete. Mas, por acaso, você se acha superior a Moisés? Todos vocês escutaram isso? Eu não vim para abolir a lei de Moisés, mas para complementá-la. Enquanto houver céu e terra, nem a menor das palavras, ouçam bem, não será alterada na lei de Deus. Mas não se conta que isso é uma blasfêmia. Como você ousa falar em nome de Deus? Por que os teus discípulos não repartem o pão sem purificar-se antes? Eles não lavam as suas mãos de acordo com o ritual. Ouçam atentamente. Não há alimento fora do homem que, entrando nele, contamine seu coração. Mas as coisas que saem do coração e da boca do homem são as que o contaminam. Maldade, calúnia, engano, o que o homem faz com as suas mãos. Roubos, assassinatos. A culpa certamente não é das suas mãos sujas. Enfim, temos que lavar as mãos ou não? É claro que tem que lavá-las. Mas se você é perverso, continuará sendo. Vocês ouviram? Ele não respeita ninguém. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas que fecham as portas do reino dos céus diante dos homens. Vocês não irão entrar e impedirão aqueles que gostariam de entrar. Ele disse: levanta e anda, e o morto saiu do túmulo. É impossível! Eu vi com os meus próprios olhos. Se ele ressuscita os mortos, quero dizer que se o deixarmos seguir, todos acreditarão nele e nos destruirão, os romanos. Simão tem razão. Não podemos permitir que isso aconteça. É melhor para nós que um homem só morra do que a ruína de uma nação inteira. Então, o que você propõe, Caifás? Que seja emitida uma ordem para quem sabe onde ele se encontra, comunique a autoridade do templo. É Jesus de Nazaré! Bendito seja, bendito! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mestre, qual é o primeiro dos mandamentos? Amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos mais importantes do que estes. É isso que eu vou fazer, mestre. Então não estás longe do reino de Deus, jovem Tobias. Ai dos escribas e fariseus, hipócritas! Parecem sepulcros brancos, bonitos por fora, mas estão cheios de ossos mortos e todo tipo de corrupção por dentro. Ouviram como fala? Está insultando a todos nós. Temos que denegrir sua imagem diante do povo. Mestre, me diga, é lícito pagar ou não o tributo a César? Me dê uma moeda. De quem é essa imagem? Pertence ao homem que é de César, o imperador Tibério. Então eu vos digo, dai a César o que é de César, e devem dar a Deus o que é de Deus. Mas o que diz? Pedro, escuta. Sim, mestre, me diga. Você sabe por que um bom israelita vem ao templo? Para orar. E o que é que você vê bem à sua frente? Vejo apostadores, comerciantes e cambistas de valores que fazem negócios com ouro. Fora! Fora daqui!
daqui! As Escrituras dizem: a minha casa será casa de oração. Mas vocês a transformaram numa cova de ladrões. Mas Jesus, entristecido, saiu da cidade neste dia. Ao ouvir o sinal, significa que as portas de Jerusalém se abrirão. No dia dos ázimos, dia em que devia ser imolado o Cordeiro Pascal, Jesus mandou Pedro e João à casa de um dos seus discípulos em Jerusalém para preparar a ceia dessa noite. Devemos preparar o assunto com muita cautela. Creio que esse homem chamado Jesus já tem muitos seguidores. Em Cafarnaum, ele curou e fez andar um paralítico, e a multidão o aclamou. Em Jericó, ele devolveu a visão de 2 cegos na frente de muitas pessoas. Sobre o lago de Genezaré, multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma imensa multidão. Em Caná, na Samária, onde quer que vá, ele executa milagres. E que ainda é pior, a multidão enlouquece quando ele fala. Se vocês querem prender a Jesus, eu posso entregá-lo. E como vai fazer isso? Eu sei onde ele vai passar a noite e estará sozinho. Então precisamos preparar os soldados. E qual é a minha recompensa? Pagaremos o preço de um escravo, Judas. Isso não é suficiente. Você terá 30 moedas de prata, Judas, em nossa gratidão. Mestre, tudo já está pronto. Desejava muito passar esta Páscoa com vocês antes que chegue a minha hora. Mestre, o que o senhor está fazendo? Mas, senhor, eu não posso permitir que o senhor lave meus pés. Se eu não lavá-los, Pedro, então não poderá compartilhar nada comigo. Sou teu servo, senhor, mas se insistir... Nenhum servo é maior do que seu mestre. Nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ah, senhor. Tomé? Mestre, eu também? A todos vocês eu vou lavar os pés. Um de vocês que agora está comendo comigo vai me trair. Quem? Quem seria? Não. Me diz quem é. Um que botou a mão no prato junto comigo. Por acaso sou eu, meu senhor? Judas, o que tem que fazer, faça logo. Meus irmãos, estarei com vocês só um pouco mais de tempo. Para onde estou indo, vocês não podem vir. Ouçam bem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque é pelo seu amor que todos poderão reconhecê-los como meus discípulos. Tomai e comei. Este é o meu corpo. Agora bebam, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, eterna, derramada para muitos. Ninguém tem maior amor do que aquele que renuncia sua vida por todos os inimigos. Eu escolhi a vocês um por um e vos pedi que fossem produzir muitos frutos, frutos de vida eterna. Se o mundo vos odeia, saibam que antes de odiar a vocês, já tinham odiado a mim e a meu Pai que me enviou.
Aquele que vai me matar pensa que o faz para honrar a Deus. Ouçam, não se assustem quando isso acontecer. Vocês vão chorar, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Agora estou próximo a deixar o mundo e voltar junto ao meu Pai. Mas podem ter a certeza que o Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Peçam e Ele vos dará, e assim sua felicidade será completa. Você tem fé, João? Todos vocês também têm fé? Sim, nós todos cremos, mestre. Se vocês acreditam e amam, não importa o que possam fazer contra vocês aqueles que vos odeiam, eles serão separados. Também serão afastados das sinagogas. Sofrerão tribulações. Mas acreditem firmemente em mim. Porque eu venci o mundo e agora vocês poderão encontrar a paz em mim. Está com medo, Pedro? Pode ser que as ovelhas estejam dispersas, mas nós não te abandonaremos, Senhor. Eu sei, Pedro, eu sei. Você me ama. No entanto, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O que está dizendo, mestre? Não, eu não seria capaz de negar o Senhor nunca. Já é chegada a hora, Pedro. Vamos, Pedro. Venha comigo. E venham também vocês, Santiago e João. Esta noite, minha alma está triste até a morte. Me esperem. Eu quero que velem comigo. Pai. Pai. Pai, você é o que tudo pode, se te é possível. Evita que eu beba deste cálice. Mas se faça unicamente a tua vontade, e não a minha. Pedro, o que é isso? Então não foram capazes de velar 1 hora comigo? Mestre, eu... Peçam e orem. A oração afasta qualquer tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se tua vontade. Faça-se tua vontade. Faça-se tua vontade. Traídos por Judas Iscariote, nessa noite Jesus foi aprisionado e conduzido perante o sumo sacerdote Caifás, onde já estavam reunidos todos os membros do Sinédrio, prontos para julgá-lo. Pedro, em companhia de João, angustiado e cheio de medo, segue de longe a Jesus, algemado até o pátio do palácio de Caifás. Aqui ele espera, junto com os servos dos membros do Sinédrio, que o processo se cumpra. Você também estava com o Nazareno, eu te vi! Está equivocada, mulher. Eu nem sequer o conheço. Olhe por onde anda. Caifás, o sumo sacerdote espera por você. Está decidido a tudo. E quer que seja uma punição exemplar. E nós sim a daremos. Pegue isso, você não quer beber conosco? Neste momento, eu não quero beber. Você está triste. Está preocupado com o teu mestre, não é isso? Ouçam todos! Venham ver, este é um dos homens que andava com o Nazareno. Este homem está bêbado. Ele não sabe o que está dizendo. Ei, você! O que você quer? Aqui estão os seus dados. Você não é daqui. Você é um galileu. É um discípulo de Jesus. Mas o que você está dizendo?
Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Entrem as testemunhas. Jesus curou muitos pobres. É um homem de Deus. As testemunhas acusaram o prisioneiro de ter visto ele em companhia de pecadores. Pecadores públicos. Mas não basta. Ouçam o que tem a dizer o fariseu Mateus. Você conhece esse homem? Sim, ele é Jesus de Nazaré. E de que o acusa? Jesus corrompeu a fé do meu irmão. Meu irmão, que é um jovem inexperiente, um dia foi até este rabino para perguntar como faria para ter a vida eterna. E sabem o que ele respondeu? Abandona o teu pai e a tua mãe, e dê tudo que você tem para os pobres. Disse: abandone seu pai e sua mãe, o contrário que as Sagradas Escrituras dizem. Honra teu pai e tua mãe. Não podemos condená-lo por isso. Por seguir esse falso profeta, muitos abandonaram sua casa e seu emprego para levar uma vida como vagabundos a seu serviço, com o único propósito de segui-lo onde ele fosse. Tem algo mais a dizer? Bem, este homem disse ao meu irmão para vender tudo. As ovelhas, os criados, o terreno. E que deveria fazer com esse dinheiro? Responda! Como iria utilizar o dinheiro obtido com as vendas? Ele disse para dar aos pobres, aos seus amigos. Esse nazareno chegou a Jerusalém só para trazer o caos. E você, Nazareno? O que tem a dizer? De que forma pode justificar? Eu sempre falei abertamente com todos. Nas sinagogas e nos templos. Por que me interroga? Interroga aquele que se... Se em algum momento eu falei mal, Caifás, me diga onde está o mal que eu cometi. Mas se ao contrário eu falei o bem, por quê? Por que então me bate? Creio que desse julgamento alguém já escreveu a condenação antes de ter começado. Eu sei, José. Todos sabem. Os sinédrios têm medo dele. É uma ameaça. O povo pode ficar contra eles. Os testemunhos dados são muito claros. Mas não bastam para condenar um homem justo. Isso não é suficiente. Viram ele desrespeitar o dia sagrado e a defender uma adúltera. Ele se fez aclamado pelo povo como um rei. Ele fala para o povo de um novo reino e anuncia a todos uma nova lei. Mas nós já temos uma lei, e esta lei é de Moisés. Por acaso tem mais testemunhas? Sim, claro. Aqui estão outras testemunhas. Esses filhos de Israel ouviram o acusado dizer muitas coisas terríveis contra o templo. Escutaram ele blasfemar. Não podemos permitir isso. Toda uma vida. Confiam nessas testemunhas? Estivemos procurando testemunhas de acusação por muitos dias, mas não encontramos nenhum. E os testemunhos desses dois é suficiente. Certamente é suficiente. Vocês já ouviram o acusado falar sobre o templo, então falem. Já o escutei com meus ouvidos. Que me atinja um raio se eu estiver falando mentiras. Disse: podem destruir o templo de Deus e em 3 dias eu o reconstruirei. Isso escutei com os meus ouvidos. Não, ele ouviu isso mesmo. Como? Acaso disse algo mais? Sim, ele disse: destruirei esse templo. Este templo foi feito pelas mãos dos homens e em 3 dias reconstruirei outro. É culpado! Sim, é culpado! Culpado, sim! É culpado! Nazareno, não tem nada a dizer sobre o que as testemunhas o acusam. Responda, ou será pior. Exijo pelo Deus vivo que nos confesse se você é o Messias. É isso que eu quero saber.
Por acaso você é o Messias, o Filho bendito, o Filho de Deus? Foi você que disse que eu sou. Eu sou. Se eu lhes disser, não acreditarão. Se eu lhes perguntar sobre isso, vocês não vão me responder. Mas digo a todos, a partir deste momento, o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. Então você declara: você, Nazareno, diz que é o Filho de Deus? Vocês o dizem. Todos estão dizendo: eu o sou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Todos vocês são testemunhas. Todos escutamos sua blasfêmia. Já não nos falta nada para julgá-lo. Não. Então, qual é o veredito? É culpado! Culpado! Sua culpa merece a morte. Que seja conduzido para Pilatos. Eu neguei. Me entendem? Tive muito medo. E o que queria? Que te prendessem também? Eu tenho esperanças. Temos alguns amigos, pessoas que nos respeitam entre os membros do Sinédrio. E existe uma lei para obedecer. Não podem condenar um inocente. Eu o neguei. Justamente eu. Nós o capturamos sem alarde e sem gritos, como desejávamos. Claro. Está certo, o capturaram. Eu o entreguei a vocês. E o traí por causa de vocês. Traí meu mestre. Traí sangue de um inocente. Para isso você foi muito bem pago. Agora, do que é que reclama? Tomem suas 30 moedas. Assassinos! Então, você é o rei dos judeus? E você, o que eu disse? É por isso que pedem que você seja condenado à morte? Mas meu reino não é deste mundo. Se o meu reino pertencesse a este mundo, meus guardas teriam me defendido. Mas o meu reino não é deste mundo. Ele não tem guardas, nem soldados, nem espiões. É um profeta. Explica as escrituras para as pessoas. Somente temem que ele pode levar o povo contra nós. Então você admite que é um rei, mas de um reino que não é deste mundo. Você está dizendo. É por isso que eu vim ao mundo. Vim para dar testemunho da verdade. Quem quer que esteja do seu lado, escuta atentamente minha voz. A verdade, a verdade. Qual é a verdade? Meu nobre Caifás, não encontro naquele prisioneiro culpa nenhuma. Mas o que está falando? É este o sinal de amizade e proteção que Roma nos prometeu? Como ele pode declarar que não é culpado? Há anos que esse homem perturba o povo com seus discursos. Quando Pilatos descobre que Jesus é galileu, fez dizer sob tipo de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, que nesses dias se encontra em Jerusalém. Envia o aprisionado para que seja Herodes que avalie as acusações do Sinédrio. Antipas examina o caso de Jesus e o considera inocente. Apesar disso, zomba dele. O veste como um rei com uma túnica vermelha antes de enviá-lo de volta para Pilatos, sem proferir contra ele nenhuma sentença. Quem é esse homem? Eu o conheço. É Judas Iscariote, um dos discípulos do Nazareno. Dizem que foi ele que o traiu. Mas que final horrível. Me trouxeram este homem porque ele incomodava o povo. Eu o interroguei, mas não encontrei nele as culpas das quais é acusado. O submeti para a avaliação de Herodes, e Herodes também disse que ele não é culpado e me mandou de volta. Eis minha decisão. Este homem não fez nada para merecer a morte. O farei castigar, claro, mas vou deixá-lo livre. Não foi para isso que nós trouxemos o Nazareno. Não foi para isso, porque nós já nos reunimos para julgar suas culpas e já o havíamos condenado. São de corações duros.
O povo de Jerusalém ama Jesus. Todos aqueles que o conheceram, desde a Galileia até a Judéia, amam o Nazareno. Eles o invejam. O povo ama e segue a Jesus. Eles, ao contrário, nenhum deles é amado e nem seguido. Aqui está Barrabás. Participou de uma revolta e cometeu um homicídio. Vocês conhecem Barrabás? Na ocasião da festa da Páscoa, existe a tradição de pedir a justiça romana para libertar um prisioneiro. Como sabem, o sumo sacerdote Caifás apelou pela vossa justiça. A quem devo libertar nesta época? Barrabás ou Jesus, chamado Messias? Barrabás! 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 Pilatos sabe que se o entregaram foi somente por ódio, que ele não tinha nenhuma intenção de incomodá-los. O que devo fazer com Jesus, o Messias? Eu não sou responsável por este sangue. Assim lavo minhas mãos. Eles vão matá-lo, eu sei que vão. Você! Levanta a madeira! Você está surdo? Antes salvou os outros, agora salve a si mesmo. É o manto do Nazareno. Ânimo, amigos. Quem tirar o maior número vai levá-lo. Eu a quero. Vamos ver. Muito bem. E dessa forma se cumpre as escrituras. Está escrito: dividirão minhas roupas e sortearão minhas vestes. Por favor, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Você não é o Cristo? Você não é o Messias? Se você é o Cristo, salva a ti mesmo e salvai a nós também. Cale-se agora! Você não tem temor a Deus? Nosso suplício é justificado pelo que nós temos feito. Mas este homem, ele não tem feito nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele nos disse: vou voltar para aquele que me enviou. Ele sabia e nos disse tudo, mas nós não o entendemos. João, eu quero me aproximar. Eu quero ouvir sua respiração. Parada aí, mulher! Deixa passar. É a sua mãe.
Mulher, eis aí o seu filho. João, eis aí sua mãe. Eu tenho sede. Dê um pouco de água e vinagre. Eli! Eli! Lama sabachthani! Mas o que ele está dizendo? Está chamando Elias? Não, ele está orando. Realmente, este homem era o Filho de Deus. Vamos agora. Não, não, João. Me deixa aqui. Eu não quero deixá-lo nunca. Qual é o problema agora? Jesus de Nazaré era um homem justo. Você disse isso. Na verdade, ninguém tinha nada a temer dele. Foi por isso que teus amigos o fizeram crucificar. Mas eu lavei as mãos desse sangue, José. Esses homens são como meus cidadãos, não meus amigos, ilustre Pilatos. Agora, eu vim pedir por seu corpo, para sepultá-lo de acordo com a tradição do nosso povo. Ele está morto? Sim, ele morreu às 3 da tarde. Muito bem, pode retirar o corpo. Agora vai. Temos que ir. Após o sábado, vamos voltar com aromas e perfumes para completar a sepultura.
Temos que deixar Jerusalém. Senão eles vão nos encontrar e nos matar. Não. É melhor esperar um pouco. E, além disso, o mestre nos fez uma promessa. O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos salvar nossas vidas! Fuja! Vejam o sepulcro! Está aberto! Não está lá! Jesus não está lá! Jesus não está lá! Mulher, por que chora? Por quem procura? Eles o levaram. Diz onde esconderam. Eu buscarei. Você quer dinheiro? Maria. É você, mestre. Uhum. Agora que você me viu, vá e diga aos meus discípulos que eu ressuscitei. Quem é? Sou Maria. Abra. O mestre ressuscitou. Como assim? Ressuscitou? Eu ouvi, vi com meus próprios olhos. Tenho certeza, ressuscitou. Maria, escute. A dor te fez enlouquecer. Jesus foi sepultado. Vocês não acreditam em mim. Não acreditam em mim, mas eu vi ele e ele falou comigo. O que foi que ele te disse? Que eu viesse dizer-lhes que ele tinha ressuscitado. Isso foi o que ele me disse. Ele disse: destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Não compreendemos tudo o que ele nos disse. Eu quero ir para vê-lo. Vou com o Pedro. Não está. Disse: ao 3º dia, ressuscitarei. Investigarei para encontrar o corpo de Jesus. E seus discípulos, onde estão? Quem sabe, nem procuram eles. Fugimos outra vez, mas ele está nos procurando. Se o tivessem pego, provavelmente o teriam arrastado e torturado para lhes dizer onde está o corpo de Jesus. Ele ressuscitou e amanhã voltarei a Jerusalém para vê-lo. E se alguém me perguntar por ele, eu respondo: claro que o conheço. Sou um dos seus discípulos. Assim vou responder. Juniper, o que você tem agora? Anda, anda, anda. O que
você teria feito se tivesse encontrado o sepulcro vazio? Eu acreditaria que tivessem roubado o corpo. É isso que todos dizem. Ao contrário, ninguém rouba nada. Então? Então eu não entendo. As mulheres dizem que ele ressuscitou. Eu não acredito nisso. Do que estão falando? Falávamos do que aconteceu em Jerusalém. E o que aconteceu? Por acaso você não sabe nada sobre Jesus de Nazaré? Foi um profeta poderoso em obras e palavras perante a Deus e ao povo. E por que vocês estão falando dele no passado? Porque o Sinédrio entregou Jesus aos romanos para que o condenassem à morte. Os romanos o crucificaram. Esperávamos que ele fosse o Messias, o libertador de Israel. Mas já se passaram 3 dias desde que tudo aconteceu. Éramos seus discípulos, mas agora estamos fugindo. Parecem assustados. Hoje, algumas mulheres encontraram o túmulo vazio. Elas tiveram uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E vocês viram ele? Não, senhor, não o vimos. Tolos de coração. Vocês não querem crer nas palavras dos profetas. Assim estava escrito, que o Cristo suportaria seus sofrimentos, como um cordeiro, prestes a ser abatido antes de entrar na sua glória. Era ele, o mestre. Vamos procurá-lo. Te apresse. Não está. Deveríamos ter reconhecido ele quando nos citou as Escrituras. Ele está de volta. Por que ele não nos disse? Ele partiu o pão, assim como ele costumava fazer quando ele estava conosco. Então nós o reconhecemos. Mas ele desapareceu em seguida. Então ele ressuscitou. Ressuscitou de verdade. E onde está Tomé? Não sei, mas ele diria que estão bêbados. Impossível. Nós não tocamos nenhum copo. E agora, o que pretendem fazer? Nós vamos ficar em Jerusalém com vocês. Eu sei que o Senhor retornará. Ouçam, o que será que está acontecendo? Os guardas voltaram! Fiquem calados. Mestre. Por que estão com medo? E por que abrigam dúvidas em vossos corações? Olhem para as minhas mãos. Um fantasma não tem carne nem ossos. Era isso que eu lhes dizia quando estava com vocês. É necessário que se cumpram todas as coisas escritas a meu respeito pelos profetas. O Cristo ressuscitaria entre os mortos no 3º dia, porque assim está escrito. E em seu nome serão anunciados para todos os povos da terra a conversão e o perdão dos pecados. Ficamos cegos por uma luz muito forte e não vimos mais nada, senhor. Mas de onde poderia vir uma luz assim? Talvez tenha sido um milagre. Seja como for, vocês dois são cúmplices de quem roubou o corpo. O levaram debaixo de seus narizes. Mas nós não vimos ninguém. Não me interessa saber o que foi que aconteceu. Somente me interessa o que vocês dois vão contar por aí. Vamos dizer que... Silêncio! Vão dizer que os discípulos do Nazareno vieram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. Mas isso não é verdade. Fomos ordenados para vigiar e nós o fizemos. Tomé, entre. Porque querem me convencer. Eu amo Jesus. Mas isso não é motivo para acreditar em uma coisa tão absurda.
Eu gostaria de acreditar, mas não posso. Não adianta. Me recuso a acreditar em algo assim. Ninguém pode ressuscitar da morte. Mestre! Paz a vocês. Olá, Tomé. Mestre! É o senhor? Coloca o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Agora me dê sua mão e coloque-a em minhas costelas. Não seja incrédulo. Meu senhor, é o meu Deus. Ouça, Tomé. Você acredita porque me viu, mas serão bem-aventurados aqueles que acreditarem sem terem me visto. Nos diga, mestre, o que vai acontecer conosco? Eu seguirei para a Galileia. Nós nos veremos lá. Amigos, tem alguma coisa para comer? Até agora não conseguimos pescar nada. Joguem a rede do lado direito do barco e encontrarão. Me ajudem a subir as redes. Olhem, é o mestre. Comam comigo. Pedro, me diga, tu me amas? Mestre, tu sabes tudo. Sabes bem que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Meus amigos, como o Pai me enviou, assim eu envio a vocês. Vão por todo o mundo, pratiquem a todas as criaturas, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a eles o que eu vos tenho ensinado. E lembrem-se, eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Homens da Galileia, por que vocês continuam olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês foi para o céu e voltará um dia do mesmo modo que o viram partir.